Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no palco do Secop Summit pelo terceiro ano consecutivo e fazer parte de todas as edições e cada vez mais movimentando privacidade, proteção de dados, segurança da informação e inteligência artificial no nosso estado, né? Então isso é fantástico. E hoje eu escolhi esse tema da palestra, governança de IA, para a gente acelerar também os nossos conhecimentos, justamente porque na primeira edição do Secop Summit eu falei sobre governança em privacidade e proteção de dados. Nós trabalhamos com consultoria da Lei Geral de Proteção de Dados e outras regulamentações também dentro desse tema. E no ano passado eu falei sobre carreiras em privacidade. E agora achei bem oportuno a gente trabalhar sobre governança de inteligência artificial, até porque está caindo de maduro uma oportunidade muito boa da gente aplicar os nossos conhecimentos de governança em segurança, privacidade de dados e transbordar isso dentro de uma interseção sobre todos esses temas em relação à IA, que já faz parte da nossa realidade. Então, convido a todos vocês para que vocês possam participar efetivamente, ativamente dessa conversa, dessa palestra, mas também ir até o nosso stand que está bem em frente aqui a esse palco, para que a gente possa conversar ainda mais sobre esses assuntos. Essa que está aqui também é a Dessa, a nossa agente de IA, que também trabalha junto conosco na Deserve, por isso que ela é Dessa. E a gente faz, então, aqui uma provocação. No Deserve Segurança da Informação, a gente trabalha muito forte com a proteção de dados, né, relacionadas a proteger ativos corporativos, aquela informação que ela é relevante para toda e qualquer organização, seja pública ou privada. E nós trabalhamos muito com os frameworks, principalmente de ISO 27001, sempre foi uma preocupação da Deserve transformar a segurança da informação em processos auditáveis, até para conseguir demonstrar que nós estamos dentro das boas práticas, colocando todos os esforços necessários para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Com o advento do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, a Lei Geral de Proteção de Dados, nós também trouxemos e criamos o Deserve Academy, porque quando a gente estuda um determinado tema, é importante que a gente tenha mais pessoas também estudando conosco. E hoje nós conseguimos movimentar mais de 4.000 pessoas estudando privacidade, proteção de dados, segurança, IA, em vários lugares do mundo. Então, somos uma empresa gaúcha, estamos também em Jundiaí, em São Paulo, mas nós conseguimos aí atender várias pessoas e empresas do Brasil todo, inclusive a nível internacional. E sobre IA, cabe a mim aqui também sempre trazer um alerta que tem muito ainda a ser construído e alguém tem que tomar essa atitude e tem oportunidade de carreira também. Então, para que a gente possa movimentar um pouco esse mercado, não sei se os slides, acho que o passador não está funcionando aqui. Precisava de alguma ajuda. Para que a gente possa movimentar e criar essa sensação de utilização de IA de forma ética, responsável, transparente, segura, a gente precisa também ter um norte. E nós somos parceiros da IAPP, nós somos parceiros da ICSIM, e nós somos parceiros da Computia, que são os maiores certificadores internacionais do mundo. Isso significa que a gente leva para os nossos alunos um conhecimento que ele acaba sendo global, justamente para conseguir replicar dentro das empresas ou para os seus clientes os padrões e boas práticas dentro desses temas. E dentro desse aspecto, agora sim, funcionou, obrigada. E aí, dentro desse aspecto, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Eu sou encarregada de dados, de PO como serviço, consultora de privacidade e proteção de dados e agora também especialista em governança de inteligência artificial. E a Deserve, por ser uma empresa de segurança, tem um braço junto à consultoria especializado em segurança da informação com o jurídico também, acompanhando esse universo. A foto aqui ficou um pouco ampla, mas como ano passado eu falei de carreira em privacidade e proteção de dados, eu quero compartilhar uma notícia com vocês. Ano passado eu fui até a África. Há mais de 2 anos, nós construímos a Lei Geral de Proteção de Dados de Moçambique e, apesar de trabalhar bastante tempo com privacidade, proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, ajudando muitos profissionais a se tornarem DPOs, também com mentorias de carreira nesse assunto, nós tivemos o privilégio de trabalhar durante 2 anos na construção de uma Lei Geral de Proteção de Dados de um país. E aí, em setembro do ano passado, fui até a África, fui até Moçambique, junto com
pessoal do INTIC de lá, que provavelmente eles vão compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que a gente pudesse moldar a primeira versão da Lei Geral de Proteção de Dados naquele país, em Moçambique. Então, foi um momento muito bacana, porque em março, no Secopes, falei de carreira, em setembro, estava lá realizando um sonho profissional também, levando o nome da Deserve também para outro continente, né? E ajudando pessoas a buscarem também uma regulamentação que estivesse também robusta e alinhado com os padrões europeus, inclusive do Brasil. Então, para a gente focar aqui no nosso assunto, hoje eu quero saber quem sabe que dentro das operações da empresa tem uso de IA. Pode levantar a mão, por favor. Não é mais futuro, né? Eu acho que muito do que a gente também acompanhou nas palestras e durante o evento, que quando fala em inteligência artificial, não é futuro. Mas quantas empresas, e aí levanta a mão também, já tem um programa de governança de IA eficiente? Pouquíssimas. Então, a utilização da IA, do sistema de inteligência artificial, ele está acontecendo numa velocidade que muitas vezes se sabe quais são os sistemas de IA que se tem na empresa e outras vezes não se tem nem conhecimento sobre quais inteligências artificiais estão sendo utilizadas nos processos, nos setores, pelas pessoas. E aqui a gente sabe que tem risco, né? Risco de compliance, risco de segurança da informação, e esse risco ele não está sendo gerenciado, porque nem sequer muitas vezes está sendo identificado, simplesmente a IA está sendo usada. E a gente tem aqui alguns indicadores, né, onde 77% das empresas globais já usam inteligência artificial. Mas menos de 28%, eu acho que aqui a gente conseguiu ver também nessas perguntas iniciais da palestra, que menos de 28% tem uma política global de IA. E ainda, 85% das decisões automatizadas afetam pessoas físicas, sem que as pessoas pudessem ter conhecimento ou que possam ter conhecimento de que elas estão, por exemplo, interagindo com um robô num chatbot, né? Não se tem transparência. Por quê? Porque o ciclo de desenvolvimento de inteligência artificial, seja dentro de uma organização ou quando ela traz isso como seus serviços, como seus produtos, aplicações que têm sistemas de AI estão postas no mercado, são desenvolvidas com um foco na funcionalidade e muito pouco pensado em todo o compliance que precisa ser seguido, de privacidade, proteção de dados, da transparência, da explicabilidade. E aí, quando vai se buscar informações de como que aquela IA chegou a determinada decisão, não se tem ali a transparência algorítmica. E aí faz com que surjam os famosos black box, onde a gente não consegue explicar. E se a gente não consegue explicar, a gente não consegue prestar contas de que aquele ciclo de desenvolvimento ele foi seguro e que ele cumpriu com respeito aos indivíduos, não só em relação à sua privacidade, mas muitas vezes também em relação à propriedade intelectual ou ainda pensando na estratégia organizacional, também ao segredo comercial, industrial, que acaba ficando em risco. E a gente está muito focado na utilização, e não pensa como que a gente deve, então, trazer essa política de governança de IA, do uso responsável, ético e também conhecido para as operações, as empresas, porque a gente não vai travar o uso da IA. Seria até ilógico a gente pensar que uma empresa não vai utilizar sistemas de inteligência artificial para melhorar os seus processos, automatizar seus produtos, conhecer até melhor a inteligência dos seus dados. Mas essa utilização ela não pode ser tão solta, porque muitas vezes o passivo ele está mais forte do que o benefício ou a vantagem que a IA traz para a empresa. E aí muitas vezes a gente diz: mas no Brasil ainda não tem uma regulamentação da IA. A gente não conseguiu nem cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não tenho nenhum DPO. Como é que a minha empresa vai ter um CAIO, um Chief AI Officer? Como que uma empresa vai ter um programa de governança em IA? Nem sequer ela tem um programa de privacidade e proteção de dados. Se esse é o cenário da sua empresa, para tudo agora, vai conversar com a alta direção e traz uma estratégia de avaliar essa responsabilidade voltada ao impacto do seu negócio. Por quê? Porque quem está pensando que para fazer o bom uso das práticas de governança de IA, governança de privacidade e proteção de dados, o único impacto é um impacto legal,
é um impacto jurídico, está muito equivocado. Não está olhando para o risco da cadeia de suprimentos, dos prestadores de serviços, dos fornecedores. Nós escutamos de um cliente de consultoria de privacidade da área da saúde, com 2.500 colaboradores e hospitais e operadores de plano de saúde, que lá eles não utilizavam o sistema de IA. E a gente riu. E aí eles ficaram sérios. Aí a gente ficou sérios, eles deram uma risadinha. E aí a gente teve que comentar que está muito errado esse escudo, essa proteção, muitas vezes, que se cria de não querer encarar a realidade que é de que a IA está inserida nos mais diversos processos e que todas as pessoas estão utilizando os sistemas de IA, consultando, inclusive, GPTs, muitas vezes até pessoais, para utilizar no ambiente de trabalho e melhorar as suas operações. Então, muitas vezes tem uma pessoa dizendo, hoje o GPT é o meu melhor estagiário, ou o GPT é o meu melhor colaborador, ou o melhor amigo, mas a gente não sabe, muitas vezes, como que essa pessoa está utilizando esse GPT, como que ela como ele foi construído e quem está licenciando, se ela não está ali buscando melhorar aquele e-mail e expondo uma estratégia de negócios para a internet. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a IA, o conceito de IA, ele existe desde 1950, pelo menos. Mas a gente viu que em 2022, com o surgimento do ChatGPT, teve uma velocidade que a gente chama de popularização da inteligência artificial. E aí, com isso, nós tivemos também o direito sempre atrasado, né? Respondendo ali, querendo regulamentar aquilo que já está violando direitos, aquilo que já está prejudicando operações. E a gente teve em 2023 100 milhões de usuários já utilizando o ChatGPT da OpenAI. E a gente viu que essa velocidade ela aumentou ainda mais, porque depois, em 2024, 2023, 2024, a gente já tinha a IA como ponto estratégico do RH, do setor de finanças e também da área da saúde e do jurídico. Então, a utilização da IA está cada vez mais acelerada. Tanto que a gente pensa, poxa, só em 2022, quando surgiu o ChatGPT, a gente tem a sensação de que é mais tempo. E ano passado eu estava grávida, esse ano o bebê nasceu, e eu comentei que os bebês que nasceram em 2025... eles já são de uma nova geração, que é a geração beta. Eles não vão lembrar ou não vão saber, não vão imaginar, eles não vão conceber que nós vivemos num mundo sem a inteligência artificial. E isso é uma transformação gigantesca. Nós, com o pessoal da palestra anterior a esta que passou, comentou sobre essas gerações que estão cada vez mais integradas no ambiente de trabalho. E é isso que a gente tem que decidir, um ponto que a gente vai identificar onde tem sistemas de IA dentro da organização e buscar por uma estratégia de adequação. Mas adequação com o quê, Bruna? Regulatório, mas principalmente com os objetivos de negócios. Porque paralelo a essa velocidade da utilização dos sistemas de IA, a gente tem uma velocidade regulatória, né? E a gente pensa que a IA ainda não está regulamentada, mas ela está sim. Quando a gente traz o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, a legislação de proteção de dados pessoais da Europa, a gente tem, obviamente, uma preocupação com os dados de pessoas físicas. Então, a IA, quando a gente usa lá os dados pessoais para treinar determinados modelos de IA dentro do espaço econômico europeu, isso já incide numa regulamentação que está em vigor, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Quando a gente tem um tratamento de dados pessoais em modelos que são treinados com dados de pessoas físicas aqui no Brasil, ou qualquer outra utilização, ou qualquer outra operação com dados pessoais no âmbito também de sistemas de IA, a gente já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, que vai fazer 6 anos agora em setembro. E quando a gente tem uma agência Nacional de Proteção de Dados já publicando informações e direcionamentos sobre a IA, a gente já não pode alegar desconhecimento, porque esse impacto regulatório ele já existe. E o AI Act, que é a legislação da Europa, em relação à regulamentação do sistema de IA, já está em vigor. Ainda que tenha uma entrada em vigor faseada, parte dela já entrou em vigor. E nós temos um marco legal regulatório, que é o nosso projeto de lei
2338 aqui no Brasil, que ele é muito próximo da legislação da Europa, que regulamenta a utilização de sistemas de IA. E nós estamos como? Esperando. Esperando o quê? Uma multa, uma penalidade, algo que está fora, inclusive, do nosso negócio. Mas a gente pode pensar que a gente pode gerar um problema para o nosso cliente, a gente pode gerar danos para os nossos colaboradores, nós podemos gerar danos para os nossos próprios negócios, nosso crédito comercial, industrial, nossa estratégia de negócio sendo exposta para a internet simplesmente pelo fato de negligenciar o monitoramento e a utilização de IA dentro das nossas operações. Ah, mas quem vai fazer tudo isso? Porque é muito trabalho, é mais fácil usar do que ajustar, do que organizar essa utilização. E aí eu venho demonstrar para vocês que já não é mais uma questão de opção. Assim como utilizar a IA dentro dos processos traz muitas vantagens, muitos benefícios, nós também temos que ter essa utilização controlada. E aí organizar um PDCA, que é um planejamento, uma implementação, buscando a sustentação, gerenciamento e auditorias em conformidade com grandes frameworks que já existem no mercado. E eu costumo dizer nos nossos treinamentos, ainda bem que existem essas frameworks. Então, para responder a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Hoje nós temos bem forte a ISO 27001, mas também a 27701 e uma estratégia que a gente já sabe que é possível alcançar conformidade em relação à proteção de dados pessoais. Mais do que isso, em relação ao AI Act da União Europeia, nós temos o surgimento de uma ISO chamada 42001, que cria um sistema de gestão de inteligência artificial. Então, não adianta eu criar um treinamento ou criar um método ou um jeito próprio de organizar a gestão de inteligência artificial dentro da minha empresa se eu não vou conseguir comprovar, não vou conseguir demonstrar as boas práticas que foram aplicadas naquele processo. Não adianta eu pensar assim, agora eu vou ter os 4 passos da adequação ou as 10 formas de chegar ao modelo ideal de conformidade com o uso da IA e criar essa estratégia do zero. Eu posso buscar uma framework que ela já existe, devo usar isso, porque assim eu consigo controlar a utilização de IA que eu esteja contratando na minha empresa, então vinda de prestadores de serviços, de fornecedores, as que são criadas dentro do ciclo de desenvolvimento da IA quando existe dentro da organização, e ainda quando a gente tem e coloca no mercado um sistema de inteligência artificial, ou como simplesmente a gente busca um GPI e incorpora dentro dos sistemas que a gente já usa, Então, que são as inteligências artificiais de propósito geral, que também têm impacto nas nossas atividades todos os dias. Então, buscar por uma framework bem alinhada com o framework de ISO 27001 de segurança da informação, com o sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, acaba sendo uma estratégia muito inteligente de sair dessa escuridão, ou dessas black box, melhor dizendo. Então, a gente tem que buscar por uma mitigação de riscos. E a NPD vem se posicionando no sentido de trazer essa regulamentação para o guarda-chuva dela. Então, cada vez mais a NPD publica notas em relação à inteligência artificial e à regulamentação da IA. E a gente já tem regulamentado no setor financeiro. Recentemente, isso no máximo há 2 semanas, até publiquei, sou colunista do Café com Bytes, sobre sobre o Conselho Federal de Medicina, o CFM, que publicou já a regulamentação na área da medicina sobre a utilização de sistemas de IA. E aí isso tem vários impactos, porque na própria normativa do CFM, ele traz os aspectos de Privacy by Design by Default, que é a utilização e a organização da utilização de tratamentos, de realização do tratamento de dados pessoais, já desde a fase de planejamento, respeitando os requisitos regulatórios, técnicos e de proteção durante todo o ciclo de vida da informação, permitindo também que seja auditável, permitindo também que atenda todos os requisitos regulatórios. Então, aqui não só é uma regulamentação de IA para todo o sistema de saúde, mas um impacto muito forte também em relação às demais áreas, segurança da informação, privacidade de dados e essa interseção cada vez mais forte. Então, eu convido a todos vocês conhecerem cada vez mais a forma como buscar essa adequação.
o conhecimento em relação a essas ISOs. É saber que a gente consegue construir um processo auditável e que a gente consegue, de novo, integrar pessoas. A gente vai entender e vai ouvir muito sobre literácia ou literacia da IA, que a gente precisa educar e formar as pessoas, levar essa conscientização, levar os treinamentos suficientes para que as pessoas consigam utilizar a IA no âmbito das suas funções, mas com responsabilidade. E a gente também sabe que esperar tem um preço, né? Por quê? Porque a gente viu, todo mundo levantou a mão. A IA ela já está inserida nos processos, ela já está inserida nas nossas casas. E o risco também. E da onde menos espera, a gente vê uma notícia que não tinha uma senhora que esperando o Brad Pitt no aeroporto de Erechim? E ela não dizia? Quem viu isso? Eu via o Brad Pitt. Mas assim, foi tão engraçado essa história, mas a gente sabe que tem muitas operações financeiras sendo realizadas para o CEO. Ah, mas eu falei com o CEO. Eu estava numa reunião online com ele. Nós tivemos uma outra situação, e aí isso envolve responsabilidade, com a Air Canada. É uma empresa do Canadá, né, aérea, onde o chatbot da empresa, da companhia, criou uma política de devolução de passagens em casos de luto. Alucinou o chatbot e criou uma política que não existia. E uma pessoa, um cliente, ele foi exercer os seus direitos em relação àquela política. E o que a Air Canada argumentou, já num processo judicial? Argumentou, então, que foi a IA que alucinou, que eles não tinham responsabilidades porque aquela política nem sequer existia. Então, nós temos aqui uma visão de que a IA, ela, por mais que ela gere resultados, e ela pode gerar resultados diferentes daqueles propósitos que nós gostaríamos, há aqui uma responsabilidade. E para quem não conhece a legislação da União Europeia, que o Brasil está muito nessa linha, a responsabilidade, ela tem que ser uma responsabilidade do ser humano. A IA, ela não pode responder sozinha. Ah, a IA alucinou, foi culpa da IA. Se entenda com um robô. Isso jamais pode ser um argumento. A Air Canada não prosperou nesse argumento e teve que indenizar ali também aquele cliente, né, da companhia aérea. E a gente tem uma questão de risco de privacidade e proteção de dados. Nós trabalhamos, pessoal, com a consultoria de privacidade e proteção de dados e o DPO como serviço. Mas nós formamos encarregados de dados. Nós somos, no Brasil, um dos únicos parceiros da IAPP, que é a maior associação de privacidade e proteção de dados do mundo. Então, nós conseguimos entregar esse conhecimento para que uma pessoa que queira ser um consultor, ou que ele já é um consultor de privacidade e proteção de dados, ou que ele está com uma função de encarregado de dados, que ele consiga implementar essas ações. Ah, mas a gente não consegue. Então, a gente consegue ajudar com a nossa prestação de serviços. Mas tem um caminho para que isso seja feito. E também em relação ao risco financeiro, que é onde a gente costuma dizer, o dia que doer no bolso, aí o pessoal vai se movimentar. Na IA, o dia que doer no bolso, o pessoal não vai ter condições de se movimentar. Então, é a mesma coisa em relação a backup. Ainda a gente tem que convencer que o backup tem que ser automatizado, que tem que ter a estratégia 3-2-1, né? Mas ainda assim a gente tem que convencer. E a gente sabe que muitas vezes que acontece um desastre, uma perda de dados, uma falha nos discos, as empresas não conseguem dar continuidade aos seus negócios. Então, esperar doer no bolso para daí se movimentar, pode ser que não consiga se movimentar, porque o volume de dados e o volume de impactos em relação à IA, ele é bem mais amplo. E a gente tem também em relação a risco financeiro, até mesmo nas operações financeiras que são utilizadas no dia a dia dos negócios, e também o risco reputacional, né? Porque todo mundo está preocupado com a sua imagem, todo mundo é preocupado com a sua marca, e a gente tem que olhar também para dentro dos processos onde que tem risco de sujar a imagem. E esse ponto da governança é, o que eu faço agora? Primeiro, mapeia onde tem sistemas de IA. Mas como? A gente tem integrado o nosso programa de governança de privacidade e proteção de dados no mapeamento de processos, identificar aonde tem inteligência artificial. Eu preciso conhecer. E ainda assim, eu vou mapear só aquilo que muitas vezes o gestor da área sabe, vai me passar, mas muitas vezes vai ter o que se chama de Shadow AI, que inclusive está escondido, que a TI não enxerga, a segurança da informação não enxerga, e às vezes nem o gestor da área não enxerga, mas eu preciso sair do 0 para o 1. Eu preciso fazer essa jornada.
avaliar os riscos. Depois eu vou mostrar para vocês alguns frameworks em relação às avaliações de riscos que estão disponibilizadas, e vocês podem ir até o nosso stand para a gente conversar sobre esse assunto e documentar, e manter essa documentação, inclusive, não só para prestação de contas, para melhoria interna dos processos, porque muitas vezes tem uma IA que não precisava estar sendo utilizada. Ou a gente vê essas discussões quando a gente vai conversar com o comitê de privacidade, de segurança. Ah, não, mas aqui só tem utilização no setor de RH e TI. Aí o setor de compras, o financeiro levanta a mão. Não, mas a gente também utiliza aqui. Utiliza? Mas o que vocês estão usando? E aí toma conhecimento naquele momento daquela conversa. Então, desse cenário, a gente também tem o foco em controlar, que é a sustentação. É ver o que é licenciado, que IAs que são permitidas, como que elas podem ser usadas, começar com uma política de uso de IA, atrela também a política corporativa de privacidade e proteção de dados, o que pode ou não pode ser feito em relação ao sistema de IA, a política de riscos, das avaliações de riscos de terceiros. Esse sistema que está sendo contratado vai usar IA, atribui uma avaliação de riscos nesse sentido também e comunicar, ter transparência, porque se hoje a gente tem um chatbot com IA, avisa a pessoa que ela está interagindo com um robô e não com um ser humano, já que estamos tão parecidos. E sobre avaliação de riscos, quem puder tomar nota ou para quem interessar, esses são frameworks que prometem, então, buscar pela identificação e mitigação de riscos em relação ao uso da IA. A gente tem a ISO 42001, trazendo AI Risk Assessment, aí com riscos gerais, mas a gente também tem o FRIA, que é o impacto em direitos fundamentais, então, também muito atrelado ao AI Act da União Europeia. O DPIA, ele vai trazer uma avaliação de impacto específica à proteção de dados pessoais, mas em relação a onde tem também sistemas de IA tratando dados pessoais. E a gente também tem o ABA, né, que seria o Algorithmic Bias Assessment, que é o risco de viés. E aí a gente está treinando modelos, tendo resultados enviesados, porque a gente não está cuidando o lixo que entra, e aí a gente está muito preocupado com o lixo que sai, que é o fundamento de Gabert-In, Gabert-In Out, que a gente consegue controlar através dessas avaliações de riscos. E o AIA, né, que são impactos gerais da IA. Tudo isso são frameworks já conhecidas e que ainda bem que tem. Imagina a gente ter que combinar, utilizar ou criar do zero uma framework de riscos de inteligência artificial ou de viés. E a IA responsável, ela não é opcional. A OCDE já publicou quais são os princípios em relação à IA. A Unesco também reforçou esses princípios e a gente sabe que a IA tem impacto nas pessoas, a IA tem impacto no planeta e a IA tem impacto na economia. Então não é só, mas eu já fiz o DPIA, é o suficiente? Obviamente não. Então a gente tem que ter uma visão mais estratégica e identificar o que a gente tem que cumprir, como transparência, não discriminação, minimização de dados, esse vai ao encontro, né, da privacidade e proteção de dados, mas a explicabilidade, que é como que a IA chegou nesse determinado resultado, como que a IA conseguiu chegar nessa determinada decisão, como que a gente consegue conhecer o caminho algorítmico que chegou ou que levou a IA a tomar essa determinada decisão. E o controle humano, que são dois conceitos que vocês devem ouvir muito, que é Human in the Loop ou Human on the Loop. Esses conceitos a gente traz muito forte nos nossos treinamentos. Nós trabalhamos com AIGP, que é o treinamento de governança e inteligência artificial. Da IAPP, foi tu que inventou esse treinamento, Bruna? Claro que não, eu não teria condições de inventar isso. Mas a maior associação de privacidade e IA do mundo de profissionais criou esse treinamento e nós estamos habilitados para ministrar. Alguém aqui já fez o treinamento da IGP conosco? Pamela. Já está na frente. Vocês estão atrasados em relação à Pamela, viu? Depois vocês peguem feedback com ela. Mas a gente tem essa preocupação de trazer um treinamento que ele é homologado a nível global, para que se possa conhecer como utilizar a IA e estruturar dentro de uma organização pública ou privada essa utilização que vá atender esses princípios. Mais do que isso, a gente tem, então, esses conceitos do humano no centro do ciclo de desenvolvimento de IA. Para quê? Para que não tenha como colocar a culpa na IA. Eu preciso de um ser humano validando. Então, atenção à oportunidade de carreira que nós temos aqui também em relação à IA. Mais do que isso, nós precisamos de um humano validando. Então, o que entra, ou o ciclo de desenvolvimento, ou fazendo validações no ambiente de teste antes que ela vá para a produção. E isso também vai ao encontro daquela frase que eu digo: nem todo ser humano vai ser substituído pela IA. A IA não tem condições de substituir as atividades de um ser humano. Pelo contrário, ela depende do ser humano para que ela seja bem utilizada.
E também accountability, a prestação de contas, as boas práticas aplicadas. Isso precisa estar no centro das atividades de qualquer programa de governança de qualquer empresa. E por que qualquer empresa? Porque todas as empresas estão utilizando a IA. E aí isso não depende do nosso projeto de lei entrar em vigor, que eu acredito, Bruna, né, previsão do que eu venho estudando, que entra em vigor esse ano ainda. Mas aqui, gente, 3 passos importantíssimos e complexos. Faça o inventário de IA da empresa, aproveita o mapeamento de processos lá do Programa de Governança de Privacidade e Proteção de Dados, cria mais uma aba na planilha ou coloca no seu sistema, onde tem inteligência artificial. Revise os contratos com fornecedores de IA. Aqui a gente tem um problema jurídico, um problema legal, que pode refletir lá na frente com seus parceiros, que também estão utilizando IA, fornecendo IA para vocês, ou que vocês estão entregando um produto com o IA. E forme o seu time de PO e liderança, precisam atender à inteligência artificial. Pensando aqui numa estratégia do que já tem, eu vou fazer um painel amanhã, às 15 horas, aqui no Secop Summit, onde eu vou conversar no painel com uma pessoa que já é Caio, Chief AI Officer, porque isso não vai ficar na mão do DPO, essa organização não fica na mão da TI, da segurança da informação, também não vai ficar no jurídico. Essa função do Caio é justamente para conseguir atender o compliance, a competitividade, integrar os projetos e garantir o uso responsável de IA. Fiquem atentos, porque o Caio ele pode ser você, pode ser justamente essa linha de serviços que você pode criar na sua organização. E uma primeira rodada, estudos já revelam que de 3 a 5 anos para implementar um sistema de gestão de inteligência artificial, numa função já do Chief AI Officer, buscando uma cobertura de 100% dos sistemas de IA que estão sendo utilizados pela empresa e também com retorno sobre o investimento, com métricas de receita já melhoradas, né? Então, com toda essa organização do sistema de gestão de inteligência artificial, com a figura do Chief AI Officer, a empresa consegue ter um retorno por conta da mitigação de riscos em relação a passivos, prejuízos, penalidades, mas também no ganho do desempenho operacional com as IAs que estão rodando dentro das organizações. Então, ter uma visão estratégica, gerenciar riscos, transformação organizacional e alinhamento com dados e liderança tecnológica passam a ser funções do Chief AI Officer. E aí, daqui a pouco, para a empresa que está se eximindo de buscar por uma governança de IA, pode ser que alguém já comece a se posicionar como Caio e já é uma oportunidade de aprender. E quando a gente fala em oportunidade de aprender, nós, como Deserve Segurança, entregamos os serviços, mas como Deserve Academy, entregamos os treinamentos. Nós podemos aqui formar vocês para quem tem a formação de DPO, a gente sabe que essa formação de DPO ela é composta por treinamentos de ISO 27001, fundamentos em privacidade e proteção de dados, e também sobre um método prático de sistema de gestão de proteção de dados, forma o encarregado de dados. Mas o que a Exim fez, e a gente também está sorteando os vouchers ali no nosso stand. Ela criou o AI Compliance Officer, que tanto eu quanto o Thiago Guedes, nós fomos selecionados pela Exim para testar esse exame. E aí a Ana Vitória também já tem essa formação, que é justamente ter o AI Compliance Officer e ter conhecimento da legislação da União Europeia de inteligência artificial, com a ISO 42001 e outros frameworks de avaliações de riscos e implementação de governança. Então, para quem quer buscar essa formação, nós temos opções da IAPP, com governança, inteligência artificial, treinamentos online, ao vivo, e o CDPO para gestão de privacidade e proteção de dados, né, para quem ainda precisa melhorar a gestão com a privacidade. Então, esse é o convite. Quem escanear esse QR Code participa de um sorteio de um voucher do exame da Exim. Vocês podem escolher qual exame. E, mais do que isso, eu convido vocês para que a gente possa conversar. Na Deserve Academy, a gente tem uma comunidade que é gratuita. Nós fazíamos webinar semanalmente, a gente passou a fazer quinzenalmente e dividir assuntos relacionados à privacidade, segurança e também inteligência artificial
para que as pessoas possam, independente se está matriculado ou não no treinamento nosso, contribuir com as formações e participar desses grupos de estudos e dessas webinars que entregam muito conteúdo gratuito, porque quando a gente estuda sozinho, a gente está preocupado só com as nossas dúvidas. Quando a gente estuda, já que é o nosso caso da Serve Academy, com 3.000, 4.000 pessoas, a gente tem pessoas nos questionando e a gente buscando mais sobre essas informações. Então, a gente fica mais esperto cada vez mais no assunto. Então, venham visitar o nosso stand. Nós estamos junto com o parceiro Big ID. A Big ID é uma solução israelense internacional de gestão de privacidade, proteção de dados, segurança da informação e inteligência artificial. E para escanear esse QR Code, aí vocês concorrem, então, a um voucher de um exame internacional. E ainda nós temos aqui um alerta, né? Que a lei mais relevante sobre IA, ela já existe, que é o tempo. E a gente, às vezes, fica perdendo tempo, né, e a gente acha que quando entrar uma lei em vigor, quando eu for questionado sobre esse assunto, quando o assunto chegar na minha mesa, eu tenho que estar pronto para responder, porque vai chegar. Isso se já não chegou, né? E aí a gente sabe que a gente tem um time, inclusive pessoal, de eu preciso saber o que é a IA, como governar a IA, os impactos da IA. E isso deve gerar algum incômodo. E para superar essas etapas, já que o estudo ele não se esgota, mas a gente pode superar esses incômodos buscando por uma formação que seja global, internacional, né? Tem muitas formações. Eu posso criar algo da minha cabeça agora do zero, ou eu posso confiar em quem tem credibilidade no mercado global. Então, muito obrigada. Para este ano, o assunto era esse. Ainda temos muito o que conversar. Fico à disposição ali no nosso stand, hoje, amanhã, para que vocês possam conhecer cada vez mais o nosso trabalho, tanto de segurança da informação quanto de educação, e vamos juntos transformar aí as nossas vidas e dos nossos clientes junto à cultura de privacidade e proteção de dados e a ética e responsável, que se faz mudando o processo, treinando pessoas e acompanhando as linhas de negócios. Eu sou a Bruna Fabiane da Silva, também estou lá no LinkedIn, e muito obrigada a todos que vieram até aqui. Muito obrigada, Bruna.